Oi, pessoal. Este jogo pode ser chamado de trunfo químico e é um ótimo aliado no ensino da tabela periódica. Nele, podemos trabalhar o símbolo dos elementos, suas propriedades periódicas, como o número atômico, massa atômica, eletronegatividade, raio atômico, elétrons na camada de valência, ponto de fusão e ponto de ebulição, e tem como principal objetivo comparar as propriedades periódicas e periódicas. Para esse jogo, escolhi os principais elementos da tabela periódica para trabalhar com meus alunos. Você pode escolher o elemento que quiser e também como elaborar as cartas. Basta procurar nos sites de buscas o tema tabela periódica contextualizada e montar como quiser. Nesse meu jogo, eu fiz questão de colocar e abordar onde esses elementos são usados e aplicados no dia a dia. Assim, o aluno relacionará com seu cotidiano, concretizando o aprendizado. Dê uma olhada. Coloquei aqui o potássio. Olha que tem um saquinho aqui de adubo. Cálcio. Tem o gesso da menina. O cloro no estado gasoso. E assim por diante. Esse meu jogo, ele contém 40 cartas e pode ser jogada com no mínimo de 2 participantes. Você pode dividir as cartas igualmente para cada um no início do jogo. Caso a sala de aula seja grande e o professor não tiver muito material, esse jogo pode ser feito em equipes ou até mesmo dividir a sala em 2 grupos. Nesse caso, como eu aplico sempre quando estou trabalhando com o assunto tabela periódica, eu já apliquei das duas maneiras. Eu já apliquei em duplas ou em grupos e também dividindo a sala em 2 grupos grandes. Quando eu divido a sala em 2 grupos grandes, eu entrego uma carta para cada aluno e cada rodada, um aluno do grupo falará pelo grupo através de sua carta. É bem legal e faz com que gere bastante competição entre eles. Certo? E assim um joga contra o outro. É bem legal essa sugestão. Após escolher quem começa, que pode ser por sorte, para o ímpar, ou se for por turma, né, um grupo maior, dá para tirar 2 ou 1. O jogador ele escolhe a propriedade que quer que seja analisada. Daí quem tiver o maior valor recebe a carta do seu adversário. Para tornar ainda mais eficiente o jogo, seria legal que cada rodada, quando o aluno solicitar certa propriedade, que ele explique o que é. Como, por exemplo, eu escolho massa atômica, que é a soma do número de prótons e elétrons presentes no núcleo do átomo. Ao final do jogo, quem ganha é quem possui o maior número de cartas. Então, cada carta que eu tenho aqui, fósforo, por exemplo. Aqui eu tenho o número atômico, a massa atômica, a eletronegatividade, o raio atômico, quantos elétrons eu tenho nessa última camada, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então o aluno ele pode falar para o seu adversário assim, vamos imaginar que ele esteja jogando, um aluno esteja com fósforo e o outro com o enxofre. Vamos imaginar que é a rodada de quem está com fósforo. Ele vai falar para o outro aluno, vamos analisar o número atômico. O número atômico é o número de prótons encontrados no núcleo do átomo. Daí eles vão comparar entre si. O número atômico do enxofre é 16. O número atômico do fósforo é 15. Então, o fósforo escolheu o aluno que escolheu o fósforo escolheu uma propriedade na qual ele perdeu. Porque aqui é 15 o número atômico do fósforo e do enxofre é 16. Automaticamente esse jogador vai receber essa carta e fica acumulada. No final do jogo, esse jogador que tiver mais carta vai ganhar o jogo.
Mais uma vez, pessoal, vale ressaltar que essas cartinhas eu já tinha de muito tempo e já procurei também na internet. Achei na internet. Mas caso você não ache em algum site de busca, você pode pegar aí uma tabela periódica normal que tem, né, quantos elétrons tem na última camada, tem algumas que tem densidade, tem algumas que tem o ponto de fusão e ponto de ebulição, número atômico, número de massa. E você pode simplesmente pedir para fazer uma impressão dessa tabela num tamanho maior e recortar os elementos e trabalhar com os alunos. Não é necessário que tenha onde é empregado cada um. Como eu disse, eu gosto de colocar aonde é empregado titânio, silício, alumínio, o magnésio, o sódio nas lâmpadas, neon. Então o flúor. Eu sempre escolho os elementos que são mais utilizados no dia a dia e que é necessário que eles saibam, principalmente no ensino médio. Eles têm que ter uma afinidade melhor aí com alguns dados, né? Principalmente quando se fala de número atômico, para compartilhar elétrons, massa atômica. Isso é muito de extrema importância que eles saibam. E por fim, né? Esse jogo trabalha a tabela periódica, que é um assunto muito teórico, e que é aplicado tanto nos anos finais do ensino fundamental 2, quanto no ensino médio. Tá bem? Espero ter contribuído. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar, tá certo? Um grande abraço a todos e até mais!